Olá, crianças! Graça e paz! A tia Tatá aqui de novo para falar sobre quem? O mais importante da nossa vida, o amado da nossa vida. É esse mesmo que você falou, Jesus Cristo. Nós estamos nessa série, nesse mês, falando sobre os milagres de Jesus. E hoje, nessa aula, nós vamos recordar um dos maiores milagres que Jesus fez. Vocês se lembram lá em João 1, do versículo 1 ao 15, quando fala que Jesus estava com uma grande multidão em volta dele? Sim, Jesus atraía multidões. Por quê? A unção do Espírito Santo era tão forte na vida dele, ele era tão agradável, tão amoroso, que todos queriam ficar perto dele. E assim somos hoje, até hoje, não é? Nós somos atraídos pelo amor, pela graça, pela paz e também pelos milagres que Jesus faz. Ele opera até hoje. Vocês se lembram que aquela grande multidão, Jesus olhou para o discípulo dele, Filipe, e perguntou para ele: como que nós vamos comprar comida para essa multidão? E Filipe, na verdade, estava sendo testado por Jesus. Jesus queria saber qual era o limite da fé daquele homem. E ele respondeu: Jesus, nossa, nós não temos todo esse dinheiro para alimentar essa multidão. Porque era uma multidão de quase 5.000 homens ou até mais. Então, veio o André e falou para ele: Jesus, tem um menino, sim, um menino como eu fui uma menina e como você é hoje, uma criança. E ele falou: olha, ele dispõe de apenas 5 pães, como a tia trouxe aqui para representar para vocês, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era o que ele tinha, 1 e 2 peixinhos. Vocês acham mesmo que com apenas 5 pães e 2 peixes era possível? Não era possível alimentar toda aquela multidão. Mas Jesus sabia que Deus era com ele, que o espírito da multiplicação e do milagre estava com ele. Então, ele pediu para que os discípulos sentassem todas aquelas pessoas, para que depois eles repartissem aqueles pães. Então, os discípulos pegaram, cada um deles pegaram um punhado de pão e foram distribuindo para cada uma daquelas pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus através de Jesus Cristo, para ouvir as boas novas que Jesus tinha para eles. E vocês sabiam que quanto mais os discípulos dividiam o pão, mais aqueles pães e aqueles peixes se multiplicavam? Pois é, Jesus, antes de fazer isso, ele fez uma coisa muito importante que hoje nós precisamos aprender. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e não murmurou, não falou: nossa, que pouco, nossa, só isso aqui é impossível. Ou falou mal daquele discípulo que trouxe aquele menino, ou falou para aquele menino: ai, que coisa de criança. Não, ele não desprezou aquela oferta, mas ele orou, fechou os olhos, agradeceu e, tendo Jesus dado graças, repartiu o pão. Vocês sabiam que aquilo que vem em nossas mãos é necessário que nós estejamos prontos para agradecer? O coração grato o Senhor jamais despreza, porque o coração grato é um coração quebrantado, é um coração que entende que o que vem de Deus é bom e que tudo que vem para nós vem de Deus. Então, aqueles discípulos começaram a dividir aqueles pães. Então, nós vemos um outro segredo, além do agradecimento, a divisão, né? Dividir, não é? Você dividir aquilo que é seu. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para dividir com o nosso irmão aquilo que nós temos
endurecemos o nosso coração para ofertar na casa do Senhor. Nós não podemos ter esse coração, nós devemos ter o coração grato e o coração liberal, porque ao liberal, a palavra fala que ao liberal o Senhor dá com liberalidade. Sabe o que significa? Estranha essa palavra, mas significa que quanto mais você der com o coração alegre, mais o Senhor vai prover na sua casa, mais Ele vai trazer provisão, sabe? Mais multiplicação, mais prosperidade, bênçãos para sua casa, para sua família. Entenda essa palavra. Guarde essa palavra bem lá no fundo do seu coração e nunca, jamais se esqueça que Jesus está com você para que você seja próspero em tudo que você fizer, em tudo que você colocar as suas mãos, tudo que você dividir será acrescentado para você a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, tenha isso no seu coração, porque o Senhor quer abençoar muito a sua casa, Ele quer abençoar muito a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Muitas vezes os nossos pais dizem não para nós com o coração apertado, porque eles não têm o que dar. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso e nos deu esse poder de ajoelhar, orar, pedir, clamar, e Ele irá abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha isso no seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo milagre da transformação, da multiplicação. O Senhor transforma as situações, o Senhor abençoa e o Senhor multiplica, Ele nos dá provisão que nós jamais poderíamos sonhar, pensar ou imaginar. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça que nos abençoa e que nos envolve. Em nome de Jesus, amém. E sabe o que aconteceu? Aqueles pães se multiplicaram. Aqueles peixes se multiplicaram. E daqueles 2 peixinhos, muitos peixinhos começaram a aparecer. Muitos peixinhos, eram muitos, muitos, e não paravam. Olha, quanto mais eles pegavam, mais peixinho tinha, mais peixinho, quanto mais pão eles entregavam, mais pães tinham. Então, não tenha medo, creia, o Senhor é com você e com a sua família, em nome de Jesus, amém. Kids Church Renascer, levando as crianças para mais perto de Deus.